Se você chegou até aqui, é porque sua mente precisa descansar, e esta noite é só para isso. A noite chega sem pressa. O céu escurece lentamente, como se soubesse que não há motivo para correr. Lucas está ali, em silêncio. Ele não pensa no dia que passou. Não pensa no dia que virá. Agora, existe apenas este momento. A respiração começa a desacelerar. O ar entra. O ar sai. Cada movimento acontece sozinho, sem esforço, sem comando. O corpo entende que já pode descansar. Os ombros cedem um pouco mais. O rosto relaxa. A testa se solta. Lucas percebe o peso suave do próprio corpo. Apoiado, seguro, sustentado. Nada precisa ser resolvido agora. Nenhuma resposta é necessária. A noite não exige nada. O silêncio se espalha, calmo, profundo. Como um cobertor invisível, envolvendo tudo ao redor. Lucas permanece. Ele sente o ritmo lento do tempo. Mais espaçado, mais gentil. Cada segundo parece maior. Cada pausa é confortável. A mente começa a soltar imagens soltas. Pensamentos distantes que passam sem precisar de atenção. Se algo surge, vai embora do mesmo jeito. Nada se fixa. A respiração continua. Entrando. Saindo. O corpo entende a linguagem da noite. E responde, com quietude. Lucas não dorme ainda. Ele apenas descansa, dentro do silêncio. E isso já é suficiente. O ambiente ao redor parece mais distante agora. Os sons ficam raros. E quando aparecem, passam tranquilamente, sem pedir atenção. Lucas continua respirando de forma lenta e natural. Não há controle. Não há esforço. O corpo sabe o que fazer. A cada respiração, uma sensação de peso confortável se espalha. Braços mais soltos. Pernas mais quietas. O corpo afunda no apoio que o sustenta. Como se fosse permitido deixar tudo ali. Pensamentos surgem, mas chegam fracos, desbotados, sem força. Eles não contam histórias. Não puxam lembranças. Apenas passam. E desaparecem no mesmo silêncio de onde vieram. Lucas percebe que não precisa acompanhar nada. Ele não precisa entender. Não precisa lembrar. Não precisa decidir. Não precisa decidir. A noite cuida disso. O tempo segue em um ritmo próprio. Mais lento. Mais espaçado. Cada pausa é segura.
Cada silêncio é acolhedor. O corpo responde com quietude. A mente começa a se afastar, como se estivesse flutuando em um lugar tranquilo e escuro, mas confortável. Lucas permanece ali, calmo, presente. E o descanso se aprofunda sem esforço algum. Aos poucos, o corpo começa a enviar sinais claros de descanso. Não é algo forçado. Acontece naturalmente. Como um aprendizado antigo que retorna. Lucas sente a respiração ainda mais profunda agora. O ar entra devagar. O ar sai devagar. O ar sai devagar. Sem interrupções. Sem pressa. Cada ciclo traz uma sensação de segurança. O peito se movimenta suavemente. O abdômen acompanha o ritmo. Nada está tenso. Nada está preso. As mãos repousam sem esforço. Os dedos ficam soltos. As pernas permanecem quietas, pesadas de um jeito confortável. O corpo inteiro parece aceitar o descanso, como se fosse permitido parar. Parar de sustentar. Parar de reagir. Parar de vigiar. Lucas não precisa fazer nada para isso acontecer. Ele apenas permite. A noite continua presente. Silenciosa. Constante. Apoiando cada pausa. Cada intervalo entre uma respiração e outra. Cada intervalo entre uma respiração e outra. A mente observa de longe, sem interferir, sem questionar. Pensamentos não se fixam. Sensações vêm e vão. Tudo acontece em um ritmo lento e previsível. E essa previsibilidade acalma. O corpo reconhece e responde com ainda mais quietude. Lucas permanece ali, descansando, sem expectativas, sem urgência. Apenas deixando o tempo seguir. A mente começa a perder o interesse pelo movimento. Ela não busca mais estímulos. Não procura respostas. Não tenta resolver nada. Lucas percebe esse silêncio interno surgir aos poucos. Como um rádio que vai baixando o volume. Pensamentos ainda aparecem, mas chegam distantes. Sem força, sem urgência. Eles não exigem atenção, não pedem análise, apenas passam e se dissolvem naturalmente. A mente aprende que não precisa acompanhar-os, não precisa segurar nada, não precisa concluir nada. A noite assume esse cuidado. O tempo parece mais lento agora, mais espaçado, mais gentil. Cada segundo se alonga. Cada pausa se torna confortável. Lucas sente como se estivesse flutuando levemente. Sem esforço. Sem direção. Apenas sustentado pelo silêncio. O corpo continua imóvel. Calmo. Seguro. A mente segue o mesmo caminho.
desacelerando, aprofundando, aceitando o descanso. Nada precisa acontecer. Nada precisa mudar. Este momento já é suficiente. Lucas permanece quieto, presente, e o silêncio se torna cada vez mais profundo. Há uma sensação sutil de segurança no ar. Nada ameaça este momento. Nada pede reação. Nada exige atenção imediata. Lucas sente como se estivesse protegido pelo próprio silêncio. Como se a noite fosse um espaço seguro, onde tudo pode desacelerar. O corpo reconhece essa segurança e responde soltando ainda mais qualquer tensão restante. O pescoço relaxa, a mandíbula se solta, os olhos repousam tranquilamente. Não há esforço para mantê-los fechados, eles simplesmente permanecem assim. A respiração continua lenta, regular, previsível. Esse ritmo constante transmite calma. O cérebro entende que está tudo bem, que pode diminuir a vigilância, que pode descansar. Pensamentos perdem a forma, ficam fragmentados, menos nítidos, menos importantes. Eles já não contam histórias completas, apenas fragmentos distantes que se dissolvem antes de ganhar sentido. Lucas não tenta acompanhar, não tenta lembrar, não tenta controlar. Ele apenas permanece, envolvido por essa sensação de tranquilidade, como se estivesse sendo embalado lentamente pelo próprio tempo, pelo próprio silêncio. O corpo aceita, a mente acompanha, e o descanso se torna mais profundo. Sem aviso, sem esforço, simplesmente acontecendo. O corpo começa a sentir um peso agradável. Não é cansaço, é descanso, como se tudo estivesse sendo suavemente apoiado. Lucas percebe essa sensação se espalhando lentamente, dos pés até as pernas, das pernas até o tronco, como uma onda calma, que não apressa, que não empurra, apenas envolve. Os músculos permanecem soltos, sem contração, sem alerta. O corpo não precisa se mover, não precisa ajustar posição. Ele está confortável onde está. A respiração continua profunda, silenciosa, constante. Cada inspiração traz estabilidade. Cada expiração leva embora qualquer resto de tensão. A mente acompanha esse movimento, descendo junto com o corpo, afastando-se da superfície. Pensamentos já não têm início nem fim claros. Eles surgem e desaparecem, sem sequência, sem narrativa. Lucas não tenta organizar nada. Não tenta entender. Não tenta dar sentido. Ele apenas permite que tudo siga seu próprio ritmo. O tempo parece suspenso, como se estivesse se alongando, criando espaço. Espaço para descansar, espaço para silenciar. O corpo reconhece esse espaço e se acomoda ainda mais, pesado, seguro, tranquilo. Lucas permanece, entregue ao descanso, sem resistência, sem pressa. A atenção começa a se dispersar naturalmente. Ela não se fixa em nada específico. Não se prende a pensamentos, não se prende a sensações. Lucas percebe que não está mais tentando acompanhar o tempo. Os minutos deixam de ser importantes. O agora se alonga e se torna confortável. A mente não busca estímulos, não procura imagens, não cria expectativas. Ela simplesmente repousa, como se estivesse flutuando em um espaço silencioso, sem bordas definidas, sem direção. O corpo continua imóvel, apoiado, seguro.
A respiração mantém um ritmo lento e constante, quase imperceptível, mas sempre presente. Cada ciclo reforça a sensação de tranquilidade. Pensamentos aparecem como ecos distantes, fracos, desconectados. Eles não chamam atenção, não contam histórias. Desaparecem antes de se formar por completo. Lucas não reage a nada disso. Não há necessidade. Tudo está em ordem. O silêncio sustenta este momento, como um campo estável, onde nada precisa acontecer, onde nada precisa ser feito. A mente aceita esse estado e se aprofunda nele, sem resistência, sem esforço. Lucas permanece quieto, presente, enquanto o descanso se torna ainda mais profundo. A percepção do tempo começa a se dissolver. Já não é possível dizer quanto tempo passou, e isso não importa. Lucas não acompanha minutos, nem segundos. O relógio deixa de existir. Existe apenas este estado calmo, sustentado pelo silêncio. A mente não mede, não compara, não calcula. Ela apenas permanece, como se estivesse fora do fluxo comum, observando tudo de longe. O corpo segue pesado, confortável, apoiado. A respiração continua lenta, regular, quase automática. Não há esforço para inspirar, nem para expirar. Tudo acontece sozinho. Pensamentos já não se conectam. São fragmentos soltos, imagens incompletas, sensações vagas que surgem e desaparecem, sem início claro, sem fim definido. Lucas não tenta compreender, não tenta organizar, não tenta lembrar. Ele aceita esse estado de ausência de controle. E isso traz ainda mais calma. O silêncio parece mais espesso agora, mais profundo, mais envolvente, como se estivesse preenchendo todo o espaço. A mente repousa dentro desse silêncio, sem perguntas, sem respostas, apenas descanso. Lucas permanece, suspenso nesse momento, enquanto o sono se aproxima lentamente. O corpo já não envia sinais claros de movimento. Tudo está quieto, estável, seguro. Lucas sente como se estivesse entre dois estados, nem totalmente desperto, nem completamente adormecido. Um espaço confortável, onde nada exige atenção. A respiração segue lenta, suave, quase imperceptível. O peito se move pouco, mas o suficiente para manter o ritmo calmo. A mente começa a perder nitidez. As ideias não se completam. As imagens não se fixam. Tudo fica mais difuso, mais distante. Lucas não tenta clareza, não tenta foco. Ele permite essa falta de definição. E ela se torna agradável. Pensamentos surgem como sombras, sem forma, sem contudo. Eles passam lentamente e desaparecem, sem deixar rastro. O silêncio continua presente, constante, apoiador, como um fundo estável, onde a mente pode repousar. O corpo permanece pesado, totalmente sustentado, sem necessidade de ajuste. Lucas não reage, não analisa, não resiste. Ele apenas permanece nesse limiar, onde o descanso já é profundo e o sono começa a se aproximar, sem pressa, sem aviso, naturalmente. Tudo permanece em silêncio. Nada muda, nada chama a atenção. Esse estado tranquilo se mantém. Lucas já não percebe o corpo com clareza, mas apenas a sensação de estar apoiado, seguro, imóvel. A respiração continua, mas quase não é notada.
Ela acontece sozinha, sem interferência. A mente não busca estímulos, não cria perguntas, não forma pensamentos completos. Ela apenas permanece, como se estivesse repousando em segundo plano. Pensamentos ocasionais surgem, mas não ganham forma. Não se desenvolvem, desaparecem rapidamente. O silêncio se torna contínuo, sem interrupções, sem variações. Um campo estável, onde a mente pode descansar. Lucas não acompanha mais nada. Não mede tempo, não percebe transições. Tudo flui de forma uniforme, suave, constante. O corpo permanece pesado, completamente relaxado, sem tensão, sem expectativa. A mente aceita esse estado e se mantém nele, sem esforço, sem resistência. Lucas permanece, quieto, profundamente descansando, enquanto o sono se consolida, de forma natural, estável, contínua. Nada interrompe este momento. O silêncio permanece constante, sem variações, sem estímulos. Lucas já não percebe limites claros entre pensamentos. Tudo se mistura suavemente e se dissolve. A mente não tenta organizar nada. Não busca sentido. Não cria histórias. Ela simplesmente descansa. A respiração continua acontecendo. Lenta, regular, quase invisível. O corpo permanece pesado, apoiado, seguro, sem necessidade de ajuste. Sensações surgem e desaparecem, sem importância, sem destaque. O tempo não é percebido. Não há noção de antes ou depois. Apenas este estado calmo, que se mantém. Lucas não acompanha o fluxo, não observa, não reage. Ele permanece nesse descanso contínuo, onde nada chama a atenção, onde nada precisa ser feito. O silêncio sustenta tudo, como um fundo estável, sempre presente, sempre igual. A mente aceita essa constância e se aprofunda ainda mais, sem esforço, sem resistência. Lucas permanece, quieto, imerso nesse descanso profundo, enquanto o sono segue seu curso natural. Tudo permanece igual, sem mudanças perceptíveis, sem novidades. Esse estado tranquilo continua. Lucas já não diferencia corpo e espaço. Tudo parece integrado, fundido. A respiração acontece sozinha, sem ser notada, sem ser acompanhada. O corpo permanece pesado, imóvel, completamente sustentado. A mente não formula pensamentos claros, não constrói imagens, não cria sequências. Ela repousa, como um fundo silencioso, sempre presente, sempre estável. Sensações aparecem brevemente e desaparecem, sem deixar marcas. O tempo não se apresenta, não é contado, não é percebido. Existe apenas continuidade, um fluxo calmo, uniforme. Lucas não reage a nada, não observa, não interfere. Ele permanece nesse estado profundo, onde tudo é simples, onde tudo é silencioso. O descanso se mantém, sem esforço, sem opções. A mente aceita essa estabilidade e se aprofunda nela, ainda mais, sem resistência. Lucas permanece, quieto, profundamente entregue ao descanso, enquanto o sono segue contínuo. O descanso continua, sem interrupções, sem mudanças perceptíveis. Tudo permanece calmo. Lucas já não percebe pensamentos individuais. Eles não se separam, não se destacam,
A mente permanece em repouso, como um espaço silencioso, uniforme, constante. A respiração segue acontecendo, lenta e automática, quase imperceptível. O corpo permanece pesado, totalmente apoiado, sem necessidade de ajuste. Sensações não chamam atenção. Aparecem, desaparecem, sem importância. O tempo não se apresenta. Não há contagem. Não há expectativa. Apenas continuidade. Lucas não reage a nada. Não acompanha. Não observa. Ele permanece nesse estado profundo, onde tudo é simples, onde tudo é silencioso. O silêncio sustenta tudo, como um fundo estável, sempre igual, sempre presente. A mente aceita essa constância e se mantém nela, sem esforço, sem resistência. Lucas permanece quieto e imerso nesse descanso contínuo, enquanto o sono segue naturalmente. Nada muda, nada se altera, tudo permanece estável. O silêncio continua presente, constante, confiável. Lucas já não percebe transições, não percebe início, nem fim. A respiração segue acontecendo, sozinha, sem ser notada. O corpo permanece pesado, totalmente apoiado, sem necessidade de ajuste. A mente não busca estímulos, não cria imagens, não formula pensamentos. Ela apenas repousa, como um fundo silencioso, sempre igual, sempre presente. Sensações aparecem raramente e desaparecem rapidamente, sem importância, sem destaque. O tempo não é percebido, não é contado, não é acompanhado. Existe apenas continuidade, um fluxo calmo, uniforme. Lucas não reage, não observa, não interfere. Ele permanece nesse estado profundo, onde tudo é simples, onde tudo é silencioso. O descanso se mantém, sem esforço, sem interrupções. A mente aceita essa estabilidade e permanece nela. Lucas permanece quieto, profundamente descansando. O silêncio continua, sem variações, sem interrupções. Tudo permanece calmo. Lucas já não percebe pensamentos distintos. A mente repousa, sem forma, sem contudo. A respiração acontece naturalmente, lenta, automática, quase imperceptível. O corpo permanece pesado, totalmente apoiado, sem necessidade de movimento. Sensações não se destacam, aparecem, desaparecem, sem importância. O tempo não é percebido. Não existe contagem, não existe expectativa. Apenas continuidade, um estado calmo, uniforme, constante. Lucas não reage, não acompanha, não observa. Ele permanece nesse descanso profundo, onde tudo é simples, onde tudo é silencioso. O silêncio sustenta tudo, como um fundo estável, sempre igual, sempre presente. A mente aceita essa constância e se mantém nela, sem esforço, sem resistência. Lucas permanece quieto, imerso nesse descanso contínuo. Tudo permanece tranquilo, sem mudanças, sem interrupções. O silêncio segue estável. Lucas já não percebe o corpo com clareza, mas apenas a sensação de estar apoiado, seguro, imóvel. A respiração acontece sozinha, sem ser notada, sem ser acompanhada. A mente não cria pensamentos, não forma imagens. Ela apenas repousa, como um espaço calmo, uniforme, constante.
Sensações surgem raramente e desaparecem rapidamente, sem importância, sem destaque. O tempo não se apresenta. Não há antes, nem depois. Apenas continuidade. Um fluxo lento, suave, estável. Lucas não reage a nada. Não observa. Não interfere. Ele permanece nesse estado profundo, onde tudo é simples, onde tudo é silencioso. O descanso se mantém, sem esforço, sem resistência. A mente aceita essa estabilidade e se aprofunda nela ainda mais. E Lucas permanece quieto, profundamente entregue ao descanso. Nada chama a atenção, nada se destaca, tudo permanece igual. O silêncio continua sustentando este momento. Lucas já não percebe a passagem do tempo. Não há noção de duração, nem de sequência. A respiração segue acontecendo, lenta e automática e quase invisível. O corpo permanece pesado, totalmente apoiado, sem necessidade de ajuste. A mente não formula pensamentos, não constrói imagens. Ela repousa, como um fundo silencioso, estável, constante. Sensações aparecem raramente e desaparecem, sem importância, sem registro. O tempo não se apresenta, não é medido, não é acompanhado. Existe apenas continuidade, um estado calmo, uniforme, seguro. Lucas não reage, não observa, não interfere. Ele permanece nesse descanso profundo, onde tudo é simples, onde tudo é silencioso. O silêncio se mantém, sem variações, sem interrupções. A mente aceita essa constância e se mantém nela, sem esforço, sem resistência. Lucas permanece quieto, imerso nesse descanso contínuo. Tudo permanece em quietude, sem mudanças perceptíveis, sem estímulos. O silêncio continua estável. Lucas já não percebe distinções. Tudo parece unido, integrado. A respiração acontece sozinha, sem ser notada, sem esforço. O corpo permanece pesado, totalmente apoiado, seguro. A mente não cria pensamentos, não forma imagens. Ela apenas repousa, como um espaço calmo, mas uniforme, constante. Sensações surgem raramente e desaparecem sem deixar marcas, sem importância, sem registro. O tempo não é percebido. Não existe antes, nem depois. Apenas continuidade. Um fluxo lento, suave, estável. Lucas não reage a nada. Não observa, não interfere. Ele permanece nesse estado profundo, onde tudo é simples, onde tudo é silencioso. O descanso se mantém, sem esforço, sem interrupções. A mente aceita essa estabilidade e permanece nela. Lucas permanece quieto, profundamente entregue ao descanso. Nada muda, nada precisa mudar. Tudo já está exatamente como deve estar. Lucas permanece imóvel, não por esforço, mas por conforto. O corpo não pede ajustes, não solicita movimento. Ele está satisfeito. A respiração segue lenta, natural, regular, e cada ciclo é completo, sem pressa, sem controle. A mente não busca explicações, não procura significados. Ela apenas aceita esse estado silencioso, profundo, constante. Lucas não tenta lembrar de nada,
nem antecipar coisa alguma. O agora é suficiente, pleno, inteiro. Sensações são neutras, nem boas, nem ruins, apenas presentes, e logo se dissolvem. O tempo continua irrelevante, como se não existisse. Sem relógio, sem contagem, a mente se acomoda ainda mais, como se afundasse suavemente em um colchão invisível, seguro, confiável. Lucas permanece nesse estado, sem esforço algum, sem resistência. Tudo coopera com o descanso. O silêncio sustenta, o corpo aceita. A mente permanece calma, estável, profundamente tranquila. Tudo continua calmo. Nada exige atenção. Nada chama por resposta. Lucas permanece em silêncio. Um silêncio confortável, que não incomoda, que não pressiona. A mente já não questiona. Ela simplesmente repousa, como água parada, lisa, tranquila. O corpo entende esse momento e coopera, soltando qualquer resto de tensão, mesmo as mais sutis, mesmo as quase imperceptíveis. Os pensamentos se afastam, um a um, sem luta, sem despedidas. A consciência fica leve, ampla e aberta. Lucas não precisa fazer nada. Não precisa pensar. Não precisa decidir. Tudo já foi feito. Tudo já foi permitido. Agora é apenas estar nesse espaço interno, seguro, silencioso. O tempo não importa. A forma não importa. A mente descansa. O corpo descansa. A respiração segue sozinha. Constante. Natural. Cada instante se dissolve no próximo. Sem marcas. Sem peso. Lucas permanece tranquilo, presente, em um descanso profundo, estável e contínuo.